Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Que possamos estar aqui com o coração pleno, com a mente preparada para ouvirmos as lições que nos trazem esses espíritos amigos por meio desse livro Bilhetes Fraternais, no volume 3, livro que estamos aqui reflexionando, conhecendo, inclusive, e nos envolvendo nesses poucos minutos para entender um pouquinho o que os espíritos amigos nos vêm dizer sobre a doutrina espírita, sobre o evangelho do nosso mestre Jesus. Estamos na lição 49, liberdade. Asas da evolução, conhecimento e o amor constituem a força da sabedoria que liberta a criatura. Manuel Filomeno de Miranda. A liberdade é uma das conquistas mais preciosas do espírito. Podemos dizer que é uma conquista fundamental, base de todas as demais. Ao atingir a fase da razão, o espírito alcança o livre-arbítrio, que é a liberdade de agir. A partir daí, passa a fazer escolhas que o conduzirão por caminhos de paz ou tortuosos de acordo com o rumo eleito. É preciso aprender a usar essa preciosa conquista, a liberdade, para não cair na escravidão dos sentimentos inferiores, que nos ligam ao erro e ao crime. O Evangelho nos indica os meios para manter o estado de liberdade em todas as circunstâncias da vida. Sentimentos como a caridade, a fraternidade, a tolerância, o respeito, quando buscados pelo Espírito, ajudam-no a manter-se livre e indene às paixões, que se apresentam de formas variadas ao pensamento, fazendo circunvagar em torno das ideias fixas que conduzem ao alheamento e à loucura. Podemos estar certos que ser livre é o único meio de se alcançar o equilíbrio interior, sem amarras que nos constringem às paredes da culpa. Busca, assim, utilizar a liberdade que as leis divinas te possibilitam para escolher sempre o fardo mais suave de cumprimento do dever. Jesus dá sempre forças àquele que as pede com sinceridade. Cultiva pensamentos elevados e puros, e terás a alegria de viver em inalterada liberdade. Rodrigo. Mais uma vez, Rodrigo vem nos falar sobre liberdade. Aqui ele enfoca um pouco melhor, meus amigos, a questão do que quando nós não seguimos o Evangelho de Jesus, quais são as paredes que nos impedem de sermos livres? As paredes da culpa. É muito interessante que ele nos traz aqui. Porque quando nós erramos e agimos, portanto, em desacordo com o Evangelho de Jesus, com a sua lei de amor, justiça e caridade, lá no fundinho do nosso espírito, da nossa consciência, armazenado na parte escura do nosso cérebro, que, né, os psicólogos costumam chamar de sombra, ficam as nossas culpas, que emergirão mais dia menos dia, queiramos ou não. Então, essas culpas que nós trazemos, elas formam verdadeiras paredes de escravidão, verdadeiras paredes de prisão, e que não nos deixam avançar enquanto nós não nos desfazemos dela. Problema psicológico sério que nos impede de avançarmos, a culpa precisa ser tratada como uma doença. Porque, meus amigos, ela nos impede de sermos felizes, ela nos impede de sermos livres, portanto, de sermos felizes. E aí é aqui que nós vemos o verdadeiro significado da felicidade. O verdadeiro significado da felicidade, então, complementando a lição anterior, é de fato nós não termos ou minimizarmos ao máximo que nós pudermos as culpas que trazemos. Seja caminhando daqui para frente com um propósito real de evolução, seja e nos descobrindo como seres humanos falíveis, portanto, passíveis de erro, mas não agasalhando culpa, porque ainda estamos nessa fase e angariando sim responsabilidade sobre as nossas ações, conseguiremos então ir trabalhando essas questões e podendo fruir momentos de felicidade. Aqui nós não temos tempo para falar sobre a culpa, mas os erros que nós cometemos, quando nós imediatamente o erro vem, a culpa vem. Ela pode ficar camuflada por anos e séculos, talvez,
até milênios, dependendo, né, da dureza de espírito do coração, da dureza de coração do espírito que está ali, mas ela emerge em algum momento e ela nos impede de sermos felizes, porque ela nos coloca situações inconscientes de não merecimento da felicidade. Então, nós mesmos começamos a trabalhar para não sermos felizes. Então, nesta vida, nesta reencarnação, por causa de culpas conscientes ou inconscientes que trazemos, muitas vezes nós não nos permitimos sermos felizes. Então, a culpa é algo que tem que ser tratado, porque ela não é saudável e ela nos impede de sermos felizes. Mas para tratarmos a culpa, primeiro nós temos que ter essa autoconsciência, essa consciência maior de seguirmos as leis de Deus, de a partir daqui traçarmos, né, um novo caminho, uma nova rota, sabendo que somos passíveis de erro, que temos responsabilidade sobre as nossas ações, mas jamais com culpa, para que possamos fruir os momentos de felicidade que Deus nos dá, que são momentos similares a estarmos numa grande travessia pelo deserto e encontramos aqueles oásis em que teremos ali momentos de repouso, de alimentação, de água farta e de boa comida, né? Então, perseveremos na busca de nos conhecer, perseveremos na busca de seguir o Evangelho de Jesus, perseveremos na busca de aprimorar os nossos sentimentos bons e de caminharmos adiante, conscientes de que a culpa só nos atrasa e nos coloca em prisões, verdadeiras prisões, sem celas, e que a responsabilidade sobre os nossos atos é o que nos fará melhorar e avançar no rumo da nossa evolução e no rumo de momentos de felicidade enquanto estamos nesta trilha maravilhosa da perfeição, em busca da nossa perfeição. Muito obrigada, meus queridos amigos, que Jesus esteja conosco, nos abençoando. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.